e é Recording in Progress, e é coordenadora do projeto de pesquisa de oncologia da UFRJ. O professor Manuel Luiz Costa também é professor titular do ICB, é responsável pela cátedra Carlos Chagas Filho, Fronteiras da Biologia e da Medicina, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, que é um programa sensacional, que vale muito a pena vocês conhecerem, e é pioneiro no Brasil em pesquisa sobre diferenciação muscular e citoesqueleto no modelo do peixe-zebra. A Acaso está muito feliz em receber vocês dois aqui hoje para a gente conversar sobre teoria e prática. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, apareceu que eu tinha ficado muda. Sobre teoria e prática científica no Brasil e no mundo, tendo como foco esse momento que a gente está vivendo da pandemia. O professor Manuel vai começar falando, a professora Cláudia, o professor Manuel volta para encerrar, certo? E aí a gente não encerra, mas abre para perguntas, para debate, para conversa com vocês. Então, a gente pede que vocês, nesse momento, mantenham os microfones fechados, as câmeras ligadas, quem puder e quiser, obviamente. Como o professor Manuel disse, muito mais agradável falar olhando para as pessoas e não para os quadradinhos, Mas mantenham, por favor, os microfones fechados para não atrapalhar o áudio. E quando a gente chegar no momento do debate, vocês puderem usar a ferramenta da mãozinha ali embaixo para indicar que vocês querem falar, a gente agradece e facilita. Tá? No final também a gente vai colocar aqui no chat um link para um formulário para vocês preencherem para quem quiser um certificado depois de participação aqui nesse evento. E para vocês não perderem outros eventos como esse, sigam as redes sociais da Acaso, visitem nosso site. A gente tem, daqui a 2 semanas, começando um curso sobre comunicação não violenta, que a gente fez também pensando nesse momento que a gente está vivendo hoje. Bom, bem rapidinha, para a gente poder agora passar para essa hora e meia, mais ou menos, maravilhosa que a gente tem aí pela frente. Professor Manuel, vamos lá. Obrigado, Catarina Amaral. É um prazer estar participando aqui desse convite. É uma experiência, é um desafio. A gente está falando do que a gente trabalha, mas também falando de uma maneira pouco convencional para a gente, que é falando para um outro público e falando de coisas que não são só do dia a dia da ciência da gente. Então, a gente vai tentar esse formato e, como ainda mais o desafio de serem 2 a falarem, o que a gente acabou decidindo, o que eu vou fazer, é que eu vou falar bem rápido, exatamente para dar tempo das pessoas depois perguntarem. No extremo, eu posso imaginar que o meu slide passou tão rápido que vocês vão pedir para eu botar o slide de novo, e aí eu volto no final e passo o slide de novo, tá bom? Então, deixa eu começar aqui a compartilhar a tela. Ok? Estão vendo minha tela? Então, a Catarina já fez as apresentações, deixa eu ver se eu coloco aqui. Então, o esquema do que a gente vai falar hoje é um pouquinho do que é a produção científica do Brasil e a produção científica mundial. Então, a ideia era um pouco de vocês terem ideia desses números, dessa ordem de grandeza, como é que o Brasil está em termos de produção científica, etc. Depois, a Cláudia vai falar mais especificamente sobre o dia a dia de ciência, cientistas, formação, como é que é produzido o artigo, etc. E aí eu volto para falar, então, da relação da ciência com a sociedade propriamente dita. Então, a ideia é primeiro definir o que a gente está entendendo como ciência, a prática da ciência. Depois, falar um pouquinho de questões básicas do nosso trabalho, do nosso ponto de vista, sobre como é que é o vírus, como é que é a virose, e as vacinas, e aí, finalmente, a gente entra na questão da relação da ciência e da sociedade, mas também pode ser interrompida a qualquer momento, peçam para a gente que interrompa a qualquer momento. Então, eu vou começar falando do que eu disse que ia fazer, que é de não ler o slide, e eu vou passar muito rápido no slide. O slide é só uma tentativa de definir como que a gente entende a ciência. Tem várias características, todo mundo conhece já uma definição de ciência. Eu não vou passar ponto a ponto dessa definição, ou dessas várias definições que tentam limitar o que é ciência. Eu vou trazer 3 exemplos
do que eu estou entendendo, o que eu estou chamando de ciência, dessa questão da prática científica. Primeiro é só comentar a história de que né, fala-se da teoria da evolução. E como biólogo, a gente tem que estar o tempo todo voltando para a questão da teoria da evolução. E é só para dizer que é uma teoria na medida em que não é definitivo. Nada em ciência é definitivo, né? Existe um princípio da incerteza de que a gente não pode saber tudo, porque a gente constrói o conhecimento a partir de experimentação, e a experimentação interfere com a natureza. Então, tudo é teoria. Mas a teoria da evolução não podia estar mais provada do que ela já foi provada. E uma medida dessa, que eu gosto de pensar nisso, é que é uma medida da capacidade de uma teoria, o quanto que ela consegue explicar. Então, a ideia de que Newton conseguiu explicar o movimento dos corpos celestes, a gravitação do universo, é sensacional. Só que a teoria da gravitação para na época de Einstein, na física relativista, e aí Newton já não pode mais explicar, e aí começa a separação da física de grande escala, de pequena escala, e incerteza, e aí as coisas não estão fechadas. E, por outro lado, na teoria da evolução, continua explicando tudo de biologia. Então, continua não tendo nada em biologia que esteja fora da teoria da evolução, e ela tem esse poder sintético muito grande. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é de que ela pode ser, às vezes, contraintuitiva, né? Então, um exemplo que eu estou dando aqui é o exemplo da deriva continental. As pessoas já imaginavam, por um lado, que viu que plantas e animais daqui da América do Sul são muito parecidas com plantas e animais da África, e aí, bom, tem que ter uma mistura desses dois. E aí, antigamente, se pensava que existiam pontes de terra entre uma coisa e outra, e só que as medidas de profundidade do oceano não batiam com a ponte de terra. E, obviamente, dá para perceber que a África encaixa na América do Sul. Mas, ao mesmo tempo, era uma fronteira mental impensável pensar que um continente podia se mexer. Alguém teve que ter uma ideia muito criativa, mas contraintuitiva, de que, na verdade, os continentes se mexem, e aí explicou como é que acontece a deriva continental. Nesse sentido, é que eu botei que a ciência é criativa, porque ela tem ideias e soluções, às vezes, inusitadas para o que a gente está pensando. E, finalmente, um pouco que eu tenho abordado, tenho trabalhado um pouco com essa questão da diferença entre medicina e pesquisa básica em biologia celular, diferenças metodológicas e tal, e aponto que alguns artigos, como esse que está mostrado aqui, por exemplo, diz que existe um vale da morte entre a pesquisa básica e a pesquisa, e a aplicação clínica dessa pesquisa, e existe toda uma tentativa de vencer esse vale da morte e falar dessas duas linguagens, duas áreas que não se falam, que é ciência e tecnologia. Bom, eu vou ideia de falar um pouquinho o que é a produção científica mundial, como é que o mundo está produzindo, quantos artigos produz, para se produz, para a gente ter uma ideia do que é, de que ordem de grandeza que a gente está falando, né? Então, primeiro eu falar um pouquinho do que impacto da ciência e tecnologia no Brasil, na sociedade, depois analisar essa produção científica. E uma medida do impacto da ciência na sociedade, a ideia de que talvez as pessoas já sejam conhecidas por vocês, esses são James Watson e Francis Crick, junto do modelo da dupla hélice, esse é Einstein, junto de um quadro que ele está explicando alguma coisa cujas fórmulas, para mim, são indecifráveis. Então, eu vou falar, essas partes que estão enquadradas, às vezes são coisas que eu posso voltar para explicar melhor, eu não vou entrar em detalhe nisso. Um pouco do que eu vou falar aqui vem desse livro, se a ciência é necessária. E ele tem uma série de gráficos mostrando valores impressionantes de quanto que a ciência aumentou a produção de alimentos, a expectativa de vida, a produção de energia. Então, coisas que eram obstáculos impensáveis para a gente, como a população está crescendo demais, não vai ter comida para todo mundo. Hoje em dia tem comida para todo mundo, e se existe fome é por uma questão política e não por uma questão científica, uma questão técnica. Existem a discussão interessantíssima de que a expectativa de vida tem crescido de uma forma linear, e isso é contraintuitivo, porque a gente imagina que está envelhecendo. Desculpem esse cachorro aqui, daqui a pouco ele acalma. E a produção de energia também, existem novas fontes de energia descobertas que estão suprindo em muito a produção de energia no mundo inteiro. E aí eu vou falar para vocês, na parte da saúde, eu vou falar mais depois sobre vacina, engenharia, e, enfim, a ciência e a tecnologia estão no dia a dia da gente, telefonia, computadores, etc. Né?
Para quem quiser, eu vou falar mais de vacina, depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre engenharia, como é que a gente pode, hoje em dia, fazer qualquer tipo de célula, que é o trabalho que está aqui no canto. No Brasil, a gente teve grandes cientistas, como César Lattes, como Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, embora a gente até hoje não tenha ganho nenhum prêmio Nobel, mas a gente tem grandes pesquisadores cientistas. E tem grandes aplicações dessa ciência, como, por exemplo, o programa de vacinação brasileiro era referência no mundo inteiro, e a maneira como os brasileiros entendem a ciência, a vacina e o direito à vacina e a ideia de que a vacinação, você vai no posto de saúde e toma, é muito diferente de vários outros lugares do mundo. A gente tem uma soja no Cerrado, que a gente pode discutir que está crescendo demais, mas simplesmente o fato do Brasil poder exportar soja, esse maior produtor mundial de soja, vem de uma pesquisa científica para descobrir uma maneira de fazer com que essa soja consiga crescer num solo que é de baixa produtividade, e a gente desenvolveu tecnologias de exploração de petróleo em águas profundas, que são coisas que têm um impacto enorme na economia do Brasil. Entrando mais detalhes um pouco sobre como é que é produzida a ciência é produzida em artigos, e a Cláudia vai falar mais exatamente dessa questão da produção de artigos e como é que é a produção de artigos. Então, a unidade de medida da ciência é um artigo que é publicado. Então, para a gente ter uma ideia do que é a produção científica no mundo, na área de ciências da vida, existe essa entidade do governo americano ligada à Biblioteca Nacional de Medicina do Congresso americano, que indexa todas as revistas da área da saúde. E até o dia em que eu fiz essa análise, já tinha 32 milhões de artigos indexados, são produzidos 1,3 milhão de artigos científicos em ciências da vida por ano, e desde que o Covid foi descoberto, se a gente botar a palavra Covid na busca, já tem 138.086 artigos que foram produzidos em 2 anos sobre a Covid. Então, a quantidade de produção de artigo em cima disso é espantosa. Os países que mais produzem ciência no mundo são Estados Unidos e China, e aqui eu coloquei um gráfico mostrando o crescimento da produção científica da China, que em números absolutos já passou a produção dos Estados Unidos. O Brasil, em termos de número de artigos produzidos, está em 14º lugar, a gente está aqui embaixo, eu não botei todos no gráfico para ficar mais fácil de ver. Nós somos responsáveis por 1,7% da produção científica mundial. Então, vocês vejam que a concentração em cima desses, isso aqui é China, Estados Unidos e aqui a União Europeia. Esses 3 centros produtores produzem a enorme maioria da produção científica no mundo inteiro. Se a gente fizer a análise da produção a partir da qualidade da produção, a gente cai para 23º lugar. Então, a Cláudia vai falar desse indicador, que é chamado índice H, que tem a ver com a quantidade de citações que o artigo recebe, e os nossos artigos são muito menos citados, portanto, a gente produz uma ciência que faz menos impacto do que as ciências de outros lugares do mundo, Holanda, Japão, Austrália, Suíça, China, etc. Esse investimento certamente é proporcional ao PIB de cada país. Aqui a gente tem um gráfico de números absolutos de investimento em ciência e tecnologia dos Estados Unidos, continua sendo o país que mais investe em ciência e tecnologia no mundo, e a China crescendo muito rapidamente o investimento, e outros países aqui bem mais embaixo, o Brasil bem mais embaixo do que os Estados Unidos e China em números absolutos. Você pode dizer, não, mas o PIB dos Estados Unidos e da China é muito maior do que o da gente, mas mesmo em número relativo, a gente investe muito menos do que os outros países. Então, a Coreia chega a investir 4,5% do PIB dela em ciência e tecnologia, o Brasil investe da ordem de 1%, 1,5% do PIB em ciência e tecnologia, ou seja, mais ou menos 1/4 do que a Coreia investe, mais ou menos de metade do que os Estados Unidos investem em ciência e tecnologia. Esse investimento vem caindo muito rapidamente e não vamos perder, depois eu não vou falar agora muito sobre isso, se vocês quiserem eu volto mais para a gente entrar em mais detalhe disso, mas eu não gostaria de deixar de falar dessa briga, que é a briga dos chamados fundos setoriais, que foram uma inversão da nova Constituição, de que parte do dinheiro que as companhias, alguns setores da exploração econômica geram, tem que ser investido em fundos que vão ajudar a pesquisa e desenvolvimento. Esses fundos setoriais, de fundo da aeronáutica, espacial,
tem um fundo verde-amarelo, que seria o fundo dos fundos, totalizaria um total de 5,6 bilhões de reais que teria que ter sido investido, que foi captado dessas empresas para a ciência, para investimento em ciência e tecnologia. Deste total de 5,6 bilhões, foram executados, isso é o dado do ano passado, foram executados 400 milhões. Então, a gente executou menos de 10% do valor que foi captado. E aí você pode dizer, não, um problema num momento de crise, o Brasil tem muita pobreza, etc. e tal, esse dinheiro teve que ser investido em outras coisas com prioridade, mas, na verdade, esse dinheiro só foi usado para fazer superávit. Então, ele não foi usado para nada, não foi investido em nada, foi só um exercício contábil de dizer que, na verdade, o dinheiro estava sobrando e, quando o ano fechou, o dinheiro ficou sobrando. Agora, há pouco tempo, foi feita está tentando fazer uma lei que regulamenta esses fundos setoriais, e agora as entidades científicas estão brigando no Supremo Tribunal Federal que a lei seja cumprida e que o governo invista, devolva os valores que foram separados para a ciência e tecnologia. É o caso também do CNPq, que está cada vez mais à beira da falência. Eu não consegui achar os resultados do próprio CNPq, eu trouxe aqui alguns gráficos mostrando a diminuição de investimento no CNPq, e uma das coisas que acontece quando você vai no CNPq é que os sistemas estão indisponíveis. Então, desde ontem, os sistemas de currículo Lattes, que a gente vem depositando, centenas de milhares de currículos depositados no CNPq, o perdeu todos os dados e está se discutindo se ele ainda vai ter currículo Lattes. Tinha uma meme que estava rodando aqui, eu quero o meu currículo Lattes impresso e auditável para poder recuperar o currículo. Em termos de número de pesquisadores, a gente está muito atrás de outros países do mundo, a gente tem termos relativos à população, a gente tem 0,08% de cientistas na população, o grupo de países desenvolvidos da OCDE tem mais ou menos 0,7%, então quase 10 vezes mais pesquisadores do que o Brasil tem. Esse gráfico está mostrando, de novo, aumento de número de pesquisadores na China, por exemplo, em relação aos vários outros países do mundo, em relação ao que existe na Coreia. E, finalmente, o último slide é esse aumento de número de pesquisadores se dá pela formação de pessoal, e o Brasil tem formado muita gente. No momento, no Brasil, no passado foram formados 54 mil mestres e 24 mil doutores, mas em todas as áreas do conhecimento. Se a gente pensar em matrícula de graduação, aqui não é pós-graduação, aqui é de graduação, que eu consegui achar esse dado, a gente tem que o Brasil está formando mais do que a média do mundo em negócios, administração e direitos, mas a gente forma mais ou menos 1/4 do que o mundo forma em ciências naturais, em ciências básicas, que é a principal fonte de pessoas para para trabalhar em ciência e desenvolvimento. Podemos comentar depois o que essas pessoas formadas, aonde que vão trabalhar e como é que é esse modelo de crescimento da educação em relação ao número de doutores formados e o número total de pessoas que estão trabalhando em ciência e tecnologia no Brasil. Isso vai criar uma crise, já está criando uma crise nos Estados Unidos, ainda vai criar uma crise no Brasil. Eu vou parar por aqui e deixar, então, Cláudia falar a sua parte. Oi, boa noite a todos. Eu queria também agradecer muito o convite da Acaso e, particularmente, a Catarina Amaral, Marcela Miller, Pedro Sassi e Alexandre Ramos pelo convite. O Manel já comentou que é um desafio enorme para a gente falar para um público que não é de ciências biomédicas, que é a nossa área principal, mas é um desafio muito bom da gente tentar falar do nosso dia a dia e de questões ligadas à pesquisa. Então, a gente separou, e o que eu vou fazer... Vocês estão vendo minha apresentação, gente? Tá. Então, o que eu vou fazer é falar um pouquinho desses 3 pontos. Quem faz ciência, ou seja, quem são os cientistas, o seu perfil, a sua formação, como se produz ciência e como se avalia a ciência. Tá? E depois o Manel volta a falar. Então, para falar um pouquinho de quem faz ciência, eu coloquei o meu exemplo, que é um exemplo que não é tão diferente de vários que se formam na área de ciências biomédicas aqui no Brasil. Então, o que a gente costuma fazer? A graduação, numa área em geral biológica, biomédica, e já levando aí 4 anos, eu me bacharelei em 2 áreas, genética e ecologia, na UFRJ,
Depois eu entrei no mestrado no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, e aí foram mais 2 anos de mestrado, e tive a honra de ser orientada pelo professor Carlos Chagas Filho e pelo professor Vivaldo Moura Neto, e depois entrei no doutorado, também na biofísica, e agora orientada pelo professor Vivaldo Moura Neto, e numa dupla orientação com um professor americano, Howard Holzer, e eu passei um período nos Estados Unidos durante o doutorado. Então, se a gente somar, a gente tem aí 10 anos de formação, sem contar pós-doutorados, que são fundamentais na nossa área. Então, isso para chamar a atenção de pontos que eu vou chamar a atenção na formação de um pesquisador, e questões, eu vou falar assim da caminhada, que tem coisas que são extremamente interessantes e os problemas que a gente encontra no caminho. Então, como eu disse, a gente, em geral, na nossa área, se faz um pós-doutorado. Depois do doutorado, se faz mais de um, às vezes vários. Então, o que acontece? Em geral, você faz um pós-doutorado esperando para ter uma vaga ou num concurso, numa universidade ou numa instituição de pesquisa, mesmo que não seja universidade. E se essa vaga demora para aparecer, o pesquisador começa a fazer outros pós-doutorados. Então, isso se acumula e está virando uma tendência hoje em dia de pesquisadores, antes de serem contratados, terem inúmeros pós-doutorados. Isso é valorizado, é muito considerado em concursos, em vagas, mas também é um problema. Eu botei aqui um valor que, nos Estados Unidos, são atualmente, 400 pós-docs para cada vaga nova que surge na academia ou até em empresas. Quer dizer que a concorrência é enorme, está se formando, como o Manel já comentou, muito mais pesquisador do que o mercado consegue absorver. Tá? Então, no meu caso, também não é diferente de muitos, eu acabei fazendo um concurso no antigo Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, antigo porque não é mais departamento, houve uma mudança e agora são programas de graduação e programas de pesquisa. E fui, então, aprovada no concurso e depois fiz uma promoção para titular em 2014. O que tem de importante também aqui? A gente, quando entra para a universidade, a gente não vai só fazer pesquisa, que é o que a gente vai falar muito aqui hoje. A gente se dedica a ensino, pesquisa, extensão universitária, que eu vou falar um pouquinho no final, e administração. E o conjunto dessas atividades que contribuem para a nossa formação. Eu fiz questão de botar esse slide, porque durante o meu mestrado eu fiz uma disciplina na biofísica que foi dada pelo professor Carlos Chagas e era chamada Metodologia Científica. E ele deu essa disciplina por vários anos, todos os alunos na época dele, de pesquisadores estrangeiros, brasileiros, e ele sempre falava do jeitão do cientista. Aí eu lembrei disso. O que é o cientista? Então, não existe um perfil, existem vários cientistas inteiramente diferentes, dependendo do país e da área, mas ele considerava algumas coisas são essenciais. E eu não cheguei a listar aqui, mas uma dessas coisas é ser muito detalhista e se entregar ao que você faz, e chega a ser uma pessoa, né, maluca pelo que faz. Aí eu botei aqui uma fotografia que eu brinquei com a Catarina e falei, olha, no meio da apresentação eu vou fazer um quiz, uma brincadeira. Essa é uma imagem do nosso laboratório, de uma técnica chamada imunofluorescência, que está mostrando aqui uma célula muscular, uma fibra muscular crescida em cultura, in vitro. E está marcada para uma proteína, que não importa muito o nome dela, é LMO7, e ela marca a célula em determinados locais. Então, mesmo para quem trabalha na área, às vezes é difícil de você perceber certos locais onde a proteína está. Então, é parte desse jeitão do cientista, é gostar desse trabalho e ver detalhes, ver minúcias e ficar empolgado com essas questões. Então, eu botei isso porque, por acaso, uma imagem como essa me abriu os horizontes para uma área que é de proteínas que se concentram em torno do núcleo das nossas células. E é um artigo que eu acabei de escrever e submeter, resultado super recente, que vem desse interesse pelo novo e a gente explorar mais
o conhecimento da célula e dos tecidos. Mas eu comentei com vocês que eu vou falar aqui de uma parte prazerosa e uma parte tortuosa da ciência. O que significa? Que eu gosto muito do que eu faço, eu adoro pesquisa, ciência, e nunca pensei, em hipótese alguma, em fazer outra coisa. Eu adoro biologia, mas no decorrer do nosso dia a dia, a gente enfrenta muitos obstáculos, muitos. Então, acho que isso é que talvez seja uma novidade de trazer para vocês aqui. Tem obstáculos que todos vocês já sabem que a gente está sofrendo hoje em dia, que é todo esse movimento anti-ciência, que atrapalha um bocado o nosso trabalho. Tem um lado forte de problemas de infraestrutura nas universidades, por falta de verba. Tem uma série de problemas estruturais e de dia a dia que são terríveis, que podemos falar sobre isso depois. E tem a ver com a importância que o país dá às universidades e ao ensino em universidades públicas e gratuitas. E, então, tem uma queda nessa infraestrutura. Tem uma questão gravíssima que é de importação. Nós trabalhamos com assuntos que a gente depende de insumos e materiais que vêm de outros países, infelizmente. Anticorpos específicos que só são produzidos por uma companhia. Então, a gente depende de uma importação que, quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente encomendava um anticorpo de manhã, final da tarde chegava para o trabalho. Aqui a gente encomenda de manhã e chega 6 meses depois, com muita sorte. Então, como é que você vai fazer uma ciência competitiva se você não tem um sistema eficiente de reagentes e acesso a equipamentos e etc. E outro problema, o Manel já comentou, o próprio currículo Lattes, todo servidor do CNPq, parece que queimou e não se sabe se a gente vai perder o material aí de todos os pesquisadores preencheram durante a sua carreira inteira. Então, vai ser realmente um desastre. Espero que se recupere. Outra coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, que eu disse que eu vou falar do lado, assim, eu chamaria de luz e trevas, né, da pesquisa. Então, um pouquinho do lado misturado entre luzes e trevas, eu chamo de corrida sem fim. Então, eu não sei se alguns de vocês aqui conhecem, mas existe em ecologia uma teoria chamada teoria ou hipótese da Rainha Vermelha, se referindo a Alice no País das Maravilhas e a Rainha Vermelha da história. E essa teoria foi criada por um ecologista, um biólogo que trabalhava com ecologia, já falecido, e ele falou que, como na história se fala, a ideia é de que a gente corre, mas fica no mesmo lugar. Então, a gente corre os indivíduos só para permanecer vivos. E a ideia dessa teoria, os exemplos mais conhecidos são a questão de presa e predador e parasita hospedeiro. Ou seja, uma presa está fugindo e tentando ser cada vez mais eficiente em fugir de um predador. E o predador cada vez mais eficiente em pegar presa. Só que os dois estão tentando ser eficientes ao longo da evolução. Então, os dois estão mudando ao mesmo tempo. Então, eles estão, na verdade, correndo e permanecendo igual, de certa maneira, para ficarem vivos. E o parasita hospedeiro é a mesma coisa. O parasita entra no hospedeiro e há uma luta do parasita que quer ficar ali e do hospedeiro que não quer um parasita dentro dele, e as coisas vão evoluindo juntas e nós temos parasitas há milhões de anos convivendo com os humanos, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu sinto que em ciência isso é válido para tudo, para mim. A hipótese da Rainha Vermelha é o nosso dia permanecer vivos, né? Mas em ciência e no Brasil, eu acho que isso é mais verdadeiro do que qualquer outro lugar. A gente tem uma luta diária em várias coisas que eu listei aqui. Então, algumas eu vou falar, não vai dar tempo de falar de tudo, mas são questões muito difíceis, que a gente corre para não ficar para trás em relação aos Estados Unidos, a vários países da Europa, principalmente, e é difícil, mas eu acho que a gente consegue. A gente tem no Brasil um lado de criatividade enorme, provavelmente fruto de todas as pressões que a gente sofre, e a gente aprende a se virar bem em condições bastante adversas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos pontos que eu comentei aqui. Um ponto é: ciência deve ser interdisciplinar. Isso na nossa área, né, na biomedicina.
cada vez mais. Ou seja, a gente tem que ter muitos colaboradores e uma equipe muito diversa. Então, aqui eu botei um exemplo da minha rede. Eu usei vários exemplos na apresentação do meu caso mesmo. Então, eu estou aqui no meio, colaboro muito com o Manel, a gente tem vários artigos em comum e tem grupos em cores diferentes, que são as equipes do Brasil, fora do Brasil, e que eu colaboro mais ou menos e que eu construí ao longo da minha carreira. É uma equipe essencial. Eu não tenho como fazer pesquisa sozinha, raríssima das pessoas na nossa área que fazem pesquisa sozinhos. Tem pesquisadores teóricos em outras áreas que eu acho que conseguem fazer. Na nossa é muito difícil. Então, a gente precisa tanto de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisadores, colaboradores de outros institutos e de fora do Brasil, técnicos de laboratório que estão ajudando naquele projeto, e além de pessoas não só em níveis da carreira diferentes, mas em áreas diferentes, expertise, porque a gente não tem como saber tudo de jeito nenhum, né? Ainda mais com, como o Manel falou, com essa quantidade de trabalhos que são publicadas no PubMed a cada minuto. Então, uma das corridas aí da Rainha Vermelha na ciência, para mim, é a corrida atrás da... Para isso, o Manel montou essa apresentação, esse slide daqui, comigo, mostrando essa seta verde que está no fundo, está correndo aqui, do início da criação e da elaboração dos primeiros microscópios, que estão aqui em 1630, até 2014, mas, na verdade, a seta está seguindo até agora 2021. Então, desde os primeiros microscópios compostos, bem simples, houve sempre uma corrida pelo limite de resolução. Cada vez a gente quer ver mais coisa e ver maior detalhe, né, com uma resolução cada vez maior. Então, diferentes microscópios foram criados, estão todos aqui exemplificados nesses videozinhos. Várias dessas imagens são do nosso laboratório, só uma aqui que não é, o resto é tudo de resultados da gente, e mostrando que o Brasil ele não pode ficar para trás. Então, ao longo do tempo, o tempo foi passando e o Brasil e as instituições foram comprando equipamentos que estavam sendo desenvolvidos, principalmente, nesse caso, na Alemanha e no Japão. São as empresas de microscopia mais fortes do mundo. Então, para dar um exemplo para vocês, esse equipamento de microscopia de superresolução custa mais ou menos R$1 milhão. E nós temos atualmente no Centro de Ciências da Saúde, da UFRJ, um microscópio desse, e para ele ser comprado, ele tem que ser comprado em rede, em equipes enormes. Então, mostra a questão de não só interdisciplinaridade, mas de equipes muito fortes que tem que existir em ciência e que existe no Brasil, mas vocês podem imaginar que os valores, né, para pesquisa são reduzidos, então é muito difícil a gente se manter na crista da onda em termos de equipamentos, tá? Outra coisa muito importante é que a gente sofre muita pressão, e com toda razão, sobre a questão de uso de animais em pesquisa, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A gente sabe dos problemas de usar animal em pesquisa, até que ponto isso é correto, né, com os animais. Então, existe toda uma linha atualmente de não se usar mais animal em pesquisa, eles serem inteiramente substituídos por cultura de células, ou animais que não tenham uma percepção de dor como tem em mamíferos. Então, vários exemplos, dentre eles o Manel usa o peixe-zebra e outros exemplos de vermes que também são usados na pesquisa. E quando você não consegue não usar o animal, no mínimo você tem que reduzir, vários pesquisadores utilizarem aquele mesmo animal, e hoje em dia existem comitês que regulam esse tipo de uso de animal em pesquisa. Toda universidade, centro de pesquisa é obrigado a ter. Então, nós temos na UFRJ, no nosso centro, o hospital universitário também tem, que tentam analisar se o desenho experimental é válido, se isso tem como ser reduzido, tá? Ao mesmo tempo, vocês vejam que há uma pressão para não se usar animal, mas a própria ciência, ao longo do tempo, já mostra que há uma redução no uso de animais.
Então, esses são resultados do nosso grupo, com 3 alunas da medicina da UFRJ, que fizeram um levantamento em artigos de revistas científicas, mostrando que de 1965 para 2015, houve uma redução muito grande do número de animais, da diversidade usada em pesquisa. Então, passou de 90 espécies para 20. Tá? Então, vários grupos inteiros sumiram, de insetos, de plantas, de fungos, dadas as dificuldades de se fazer ciência, né? A nossa interpretação. Os grupos mais estudados hoje em dia são humanos, aqui levando-se em consideração que são biópsias, ou células de humanos crescidas em laboratório, tá? Que é essa opção que eu falei, que é a cultura de células. E muita coisa de roedores, também animal e cultura de células, e a levedura, a drosófila e assim por diante. Mas isso... aqui eu fiz só uma animaçãozinha que o Arnon fez para a gente, mostrando como ao longo do tempo essas espécies foram mudando. Alguns grupos que eram muito estudados, grupos de animais, pararam de ser inteiramente, outros surgiram. Um dos que surgiu foi o próprio peixe-zebra e um verme chamado C. elegans, que a gente também pode discutir depois. E desculpem se eu estou um pouco rápida, é só a vontade de passar muita coisa para vocês, tá? Então, isso leva a gente para esse quadro daqui. Existem mais ou menos 15 milhões de espécies atualmente na Terra, a ciência conhece 2 milhões dela, ou seja, a maior parte é inteiramente desconhecida, grande parte na Amazônia, né, que se ainda tiver inteira para a gente aproveitar, a gente pode sequer saber o que tem lá, de espécies de insetos, de plantas e mesmo mamíferos, que eu participo de um grupo de pesquisadores mamíferos, e essa semana estavam dizendo que de mamíferos, de roedores, se conhece cerca de 10% dos que existem na Amazônia. A maior parte dos camundonguinhos que circulam na Amazônia sequer se sabe o nome da espécie, para vocês terem uma ideia. Enfim, e daí, desse número todo, a ciência usa 20, que eu mostrei para vocês agora. Então, fica a pergunta, esses 20 representam a diversidade que existe? Óbvio que não. Ao mesmo tempo, como é que a gente vai estudar muito sem interferir nesses animais, já que o objetivo são os 3 R's, né? Então, também é uma coisa para a gente discutir depois. Tem que estudar, mas com o mínimo de invasividade possível, né, dentro das possibilidades. Então, outra questão que é muito importante na ciência, no nosso dia a dia, é a internacionalização dos nossos trabalhos. Então, na nossa área de ciências biomédicas, aí eu acredito que seja diferente da área de humanas, nós temos que fazer tudo em inglês. Todas as publicações, é tudo em inglês para que seja visto por pesquisadores em todos os lugares do mundo e eles possam citar a gente pode citar eles e assim por diante. Então, existem revistas, jornais, eu representei algumas aqui, uns exemplos, elas têm anos em que foram criadas inteiramente diferentes, tem umas muito antigas, muito tradicionais, que é o valor aqui em laranja, o ano, e tem uma questão que é o índice de impacto, o IF em branco. Esse índice de impacto está se referindo ao nível de vezes que essas revistas, os artigos delas são citados pelos seus pares. Quanto que eu cito de autores dessas revistas daqui e quanto que eles nos citam. Então, esse valor, quanto mais alto, é considerado o maior prestígio da revista. São revistas muito lidas, que de circulação internacional, muito citadas pelos outros e acabam tendo esse perfil mais alto. Esses valores que vocês estão vendo aqui, 8, 5, 4, 2, variam bastante. Esses valores vão de 0 a mais ou menos 40. 40 são as revistas absolutamente sensacionais, Nature, Science, Cell, e tem um grupo enorme que está em 0, nem sequer recebem um valor de índice de impacto, e a maior quantidade, eu imagino que esteja entre o 0, alguma coisa e o 5. Já 5 já é considerado uma super revista na nossa área. 4, quando chega a 8, 9 são as excepcionais, tá? E esse valor de impacto, então, é essa questão, é a média da frequência. Quantas vezes os artigos daquela revista são citados por outros pesquisadores em outros artigos, tá?
Isso é diferente de cada artigo que vai ter um número X de citações, e aqui a revista como um todo recebe o índice de impacto ou fator de impacto, e tem tabelas na internet com esses valores, e a gente acaba prestando atenção nos valores, porque esses valores são usados em todos os níveis em que a gente é avaliado. Se você vai progredir na carreira, se você vai ganhar uma bolsa do CNPq ou não, em que revistas que você publica é, na verdade, a principal variável que se presta atenção. Você publicou em tantos artigos, os artigos em revistas que têm índice 4, isso é muito bom, e outro em índice 0,2 já não é tão bom, e assim por diante. E aí eu botei aqui para vocês um exemplo de um artigo publicado pelo nosso grupo em 2012, numa revista chamada PLOS ONE, que é bastante boa, e mostrando para vocês que para publicar um artigo, o que a gente tem envolvido nessa publicação? A gente tem que ter uma equipe grande, eu comentei, tem alunos de mestrado, iniciação, colaboradores, técnico de laboratório, muitas técnicas foram utilizadas, muitos equipamentos diferentes, levou 3 anos para um trabalho ser realizado, áreas diferentes tiveram que ter pessoas especializadas para se dedicar e poder participar com a gente, auxílios financeiros de 2 agências científicas, FAPERJ e CNPq. Só a publicação do artigo custou R$8.000, eu nem consegui calcular, o Manel até sugeriu da gente fazer uma conta aqui de quanto sai um artigo. Varia muito, mas você tem que levar em conta tudo que você comprou, os reagentes, os equipamentos que você usou, né? Em última instância, o que a universidade gasta de luz, de telefone, internet, por aí vai, né? E funcionários, e etc. E tudo isso eu paguei para que o artigo seja open access, que é uma questão importantíssima para ele ser aberto para todos os pesquisadores do mundo clicarem nessa revista e terem acesso ao meu artigo, para poder ler, contribuir com a pesquisa, poderem nos citar, e para poder ter open access custou R$8.000. Se eu não tivesse pago, ele seria publicado, mas não estaria liberado. Só teria liberação se a universidade qualquer no exterior tiver uma assinatura com a PLOS e tem direito a ver. Portanto, países de terceiro mundo, a maioria não teria acesso a esse artigo. Universidades da África e vários outros países da América Latina, América do Sul, não teriam acesso. Então, é outra questão que a gente pode discutir depois. É caro fazer ciência e, para ser liberado, a gente tem que pagar valores que vêm do financiamento da gente, né? Então, são questões bastante complicadas. Para publicar um artigo, você usa, como eu já falei antes, diferentes metodologias e vídeos, animações e imagens de microscopia, quantificações, ou seja, dá um bocado de trabalho, né? Eu acho que o Manel comentou um pouquinho do índice H, quer dizer que, além de fator de impacto e citação, é um índice, tem vários muito utilizados. Esse é um dos mais utilizados. É uma forma de se quantificar a produção e o impacto de pesquisadores, cientistas. Então, como é que se vê isso? Se vê pelos seus artigos mais citados. Então, por exemplo, se um pesquisador tem índice H5, significa que ele tem 5 artigos que receberam 5 ou mais citações. Quanto maior o índice H que esse pesquisador recebeu, significa que os trabalhos dele têm visibilidade, são muito citados, porque são trabalhos bons, em teoria, né? Só que o próprio pesquisador, o físico que desenvolveu esse índice, já publicou trabalhos dizendo que ele está muito preocupado, que o índice não é bom para muitos aspectos, principalmente quando você analisa pesquisadores jovens, que o jovem recém-doutor, por exemplo, ele publica, em geral, ele publicou menos do que os que têm mais tempo na carreira. Então, ele certamente tem um índice mais baixo, e esse índice de H, as pessoas sugerem hoje em dia que ele seja usado sim, mas que não seja o único, que tenha vários fatores, que o correto é você usar o maior número de parâmetros possível para poder ser mais correto com a análise. Aqui eu botei também para vocês terem uma ideia de que esse valor que a gente paga para publicar artigos se chama APC,
tá? São as taxas que você paga de processamento e publicação de artigos. Varia de revista para revista, dentro do mesmo grupo de revistas, como a PLOS, dependendo da revista, da sub-revista, varia o valor. Vocês estão vendo $2.900, $1.490, por aí vai. Para publicar na Nature, que é das melhores revistas, né, mais conceituadas do mundo, no momento está saindo R$28 mil para você publicar. Então, se coloquem no lugar da gente, como pesquisadores, já é muito difícil sequer produzir um artigo que você possa submeter para Nature. Mas você nem pode submeter, porque a gente não vai ter como pagar, né? Vários dessas revistas que cobram, elas têm descontos para países que têm as categorias de países que não têm condições de pagar. E, infelizmente, o Brasil não está nessas listas, está na lista dos que podem pagar, né? Só que a gente não tem realmente como pagar artigos tão caros assim. Outra coisa importante é falar para vocês o processo em si da publicação. Imagino que quem não seja da área não deve ter ideia da dificuldade que é. Então, naquele cartoon que eu mostrei, acho que eu já passei ali na frente, a dificuldade de você publicar um artigo é enorme. Você não só tem que fazer tudo que eu disse de conseguir financiamento, ter uma equipe boa, ter um laboratório, ter uma pergunta criativa, ter sorte de ter resultados, de conseguir que a pergunta resulte em alguma coisa, e aí no final disso tudo você entra na fase de submissão. Você escolhe a revista, prepara para o formato da revista e submete. E aí um editor é escolhido e esse editor passa para de 2 a 4 revisores especialistas. Cada revisor dá um parecer diferente sobre o seu artigo. Aí você recebe uma resposta dizendo, foi rejeitado, pequenas mudanças devem ser feitas, grandes mudanças ou foi aceito sem mudança nenhuma. O caso mais comum, 90% das vezes, pelo menos com a gente, é mais grandes mudanças, major revisions. Aí você fica feliz, pelo menos não foi recusado, o artigo vem para a gente vai corrigir, ressubmete, e aí ou é aceito ou volta com mais perguntas. Esse passo aqui, 6 e 7, pode durar 3 rodadas assim de novas perguntas, já aconteceu com a gente. E aí é aceito, aí você paga para ser online e impresso, se tiver dinheiro de pesquisa para pagar, tá? Aí eu botei isso para vocês verem que quem trabalha na área participa, um grupo muito engraçado que existe no Facebook, é chamado o Revisor 2 deve ser parado, bloqueado. O Revisor 2 é uma brincadeira, obviamente, porque eu falei que são de 2 a 4. Desses 2 a 4, tem sempre um que é o chatinho, que vai falar coisas do tipo, alguém já fez tudo isso que você fez, quando na verdade, não, na maioria das vezes não fez, ele não diz quem, para você poder responder, ou ele segura o seu artigo o tempo suficiente para que ele ou alguém do grupo copie. Isso não é brincadeira, isso acontece, sei lá, eu diria quantos % já aconteceu comigo, com o Manel e várias pessoas que a gente conhece. Demora, a resposta não vem nunca, o artigo é recusado e alguém publica uma coisa parecida antes de você, tá? Ou diz que você usou um método errado, que você não usou e por aí vai. Então, enfim, esse grupo é engraçadíssimo, porque tem histórias verídicas, mas todo mundo tenta levar para brincadeira para poder sobreviver na área. Então, de vez em quando, tem umas histórias muito boas. Teve um que disse isso, que revisor 2 é um estado de espírito. Ele pode aparecer como 1 ou 3, dependendo do caso, muda, né? Obviamente. E, além disso, uma outra coisa que apareceu recentemente são os pré-prints. Os pré-prints são repositórios, sites que vão juntar artigos, e esses artigos que não foram ainda publicados. Então, são artigos que, antes de você submeter para uma daquelas revistas boas que eu falei, você coloca nesse repositório, que é gratuito, qualquer um pode botar, e aí você já garante que você foi o primeiro a produzir esses dados. Primeira coisa. Segunda é que você torna os seus resultados com uma visibilidade maior. Todo mundo pode olhar
e pode ter uma crítica online. Você já recebe crítica de pessoas da área dizendo, nossa, esse seu resultado não está tão bom, você devia ter feito tal coisa, e você pode fazer porque ainda não está submetido. E o lado ruim é que todo mundo vê os seus dados que estão ali. Então, novamente, essa questão de copiar numa área muito competitiva é extremamente complicada, mas está sendo cada vez mais... as revistas estão estimulando. Então, tem revistas importantes que dizem que só aceita a publicação se você depositar o artigo antes aqui, tá? Que eles acreditam que seja uma etapa importante para a ciência, principalmente nesse momento de Covid. Resultados recentes são publicados correndo aqui e disponíveis para a comunidade inteira. E a ideia é que deixe a comunidade filtrar o que é muito bom e o que não é, imediatamente, para que o dado possa ser usado em prol da sociedade, né? No caso da Covid. Mas, enfim, ainda tem muito debate sobre isso, tá? Outra coisa que está aparecendo recentemente é que você não usa necessariamente, não precisa usar o bioarchives, que são esse repositório. O que você faz é que a revista cria um sistema em que você publica o artigo, você tem os comentários dos revisores, tudo online, mas na hora da publicação final, todos os comentários dos revisores aparecem no site. Então, tudo que o revisor falou vai ser disponibilizado depois, e isso está inibindo certos revisores a pedirem coisas que são extremamente sem sentido. Como aquele revisor 2 deve ser parado, se ele souber que ele vai depois ter todos os comentários dele abertos à comunidade científica, aparentemente os resultados estão mostrando que as pessoas estão se segurando. Então, a Nature já aderiu a esse sistema, esse grupo Frontiers também já, né, nessa ideia de que quanto mais aberta a ciência, mais transparência, melhor. Tá? Então, para não atrasar muito aqui, uma outra questão que está muito em voga recentemente é a questão da reprodutibilidade. É a capacidade de um pesquisador conseguir reproduzir os dados de um outro, parcial ou integralmente. Isso parece que é simples e não é. Aparentemente, muitos trabalhos publicados há muitos anos, até os mais recentes, se você tentar repetir no laboratório o que um outro pesquisador descreveu, você muitas vezes não consegue. O resultado não é o mesmo e é gravíssimo, porque o resultado teria que ser o mesmo que a pessoa descreve ali. Vários são os motivos, então tem muita gente que trabalha nessa área, e dizem que os principais motivos são que, em geral, os trabalhos não descrevem as metodologias, equipamentos, etc., da maneira mais detalhada que deveria ser descrita, faltam informações para alguém repetir. E aí a pessoa repete, mas não repetiu da maneira igual a que o outro fez, porque não tinha as informações. A parte de cultura de células é outra coisa gravíssima, porque culturas de células, elas crescem em laboratório, em geral você tem culturas que são idênticas entre si, clones. Só que muitas vezes no laboratório esses clones podem se contaminar com bactérias ou contaminar com uma outra linhagem, uma outra célula misturou com aquela, então não tem mais uma pureza. E aí o trabalho publicado diz que é feito com uma célula só, na verdade, às vezes são duas misturadas. Aí você vai repetir, você não está repetindo com as duas misturadas, que você nem sabe quais são. Então, é outro problema que essas células, tem dados que dizem que 70% das células em cultura na China são contaminadas por outra coisa qualquer. E eles estão revendo tudo, tem revista que só aceita publicação de cultura de célula se você mandar exatamente uma caracterização de que você garante que é uma célula pura. Tem testes para você mostrar isso. Enfim, e todos esses casos que eu botei aqui, vícios de pesquisador, então o pesquisador vai no microscópio analisar um dado já com uma tendência, eu quero que o resultado seja tal, eu imagino que seja tal, e a tendência faz com que ele descreva o dado de uma maneira que não é como se fosse um observador cego, que a gente comenta, né? E por aí vai, uma série de problemas no desenho experimental que criam problemas muito graves
para a respeitabilidade da ciência, tá? E outro problema também muito sério é a manipulação de imagens que são publicadas. Então, tem sites para explicar e evitar isso, e eles botam, um deles botou essa brincadeira que eu gostei muito. Você manipulou a imagem, botou a cabecinha de um cachorrinho no corpo de uma coruja. E aí, tudo bem de você ter feito isso como arte, mas se você faz com ciência, pode até ter um propósito, mas você tem que explicar na metodologia que você misturou o cachorro com a coruja, e não é o que acontece muitas vezes. Se faz é uma manipulação para esconder dados, para omitir e assim por diante. Então, o exemplo que é dado nesses sites é esse que está à esquerda. Você tem aqui uma metodologia que que se usa em laboratório, que é a eletroforese em gel de poliacrilamida, seguida de Western blotting. Você usa um anticorpo para reconhecer bandas de proteínas. Então, digamos que aqui seja uma proteína, essa bandinha, essa regiãozinha escura, e você usa um anticorpo que vai deixar essa proteína escura, com uma reação enzimática, e você vai ver o resultado da esquerda, é o verdadeiro. Só que o pesquisador não quer que tenha essas marquinhas aqui embaixo, essas bandas. São ruins para o artigo dele, na opinião dele. Então, ele omite. Usando Photoshop, usando programas como o ImageJ, ele esconde essas bandinhas, trabalhando na imagem e publica isso dizendo que está limpo, quando, na verdade, não está. Então, o que se pede hoje em dia é que a imagem original seja disponibilizada se os revisores pedirem. Pode mudar seguindo certas regras, mas a imagem original pode ser requisitada em qualquer momento para evitar uma fraude, tá? Que infelizmente é comum. Tanto problema com essa questão que eu botei aqui, desenho e prática experimental, o desenho e a prática são fracos, que tem revistas como essa, British Journal of Pharmacology, que é uma das mais respeitadas da área de farmacologia, publicou um editorial, isso já tem algum tempo, sobre como os autores devem se preocupar antes de publicar o seu artigo, o que eles devem tomar cuidado para que o trabalho sequer seja analisado e não seja devolvido na mesma hora. Então, uma das coisas que eles dizem é que tem que repetir muitas vezes o experimento. Existe o famoso N, para quem trabalha na nossa área. O N é o número experimental. Quantas vezes aquele resultado foi repetido? E um N antigamente era usado de um N de 2 ou de 3. Essa revista diz que só aceita se repetir no mínimo 5 vezes, para garantir que o dado é mesmo aquele, né? Correto, sem falar em dados estatísticos, que são muitas vezes usados de maneira errada, os controles utilizados no experimento, controle positivo, negativo, também usados de maneira errada. Para não me adiantar tanto, e o Manel ainda tem um finalzinho para falar, a última coisa que eu deixo aqui para a gente debater no final é que eu acho que, com todos os problemas que nós vivemos na ciência, que eu listei aqui, a minha conclusão é de que a gente tem que, para lutar para que não exista essa reação anti-ciência que está existindo, educar a população em relação à ciência. Então, aí eu coloquei aqui, é bom que tenhamos aqui o professor Jean-Christophe, lá do nosso instituto, que é o coordenador de extensão do ICB. Então, a extensão universitária, ela tem como objetivo um dos objetivos, levar a produção científica que nós fazemos para fora da universidade, para a população e para a sociedade. E uma lei foi introduzida, se não me engano, em 2018, que uma carga horária de 10% deve ser incluída nas aulas de graduação de todos os cursos da UFRJ. Tá? Com toda essa iniciativa, ainda temos pouco tempo de que isso foi desenvolvido, mas eu não acho que ela sozinha vai resolver o problema da visão anticientífica que nós temos. Para mim, o que falta muito é reforçar as aulas e a importância de ciências no ensino fundamental e médio.
Então, não dá para ter ciência fraca numa época que é tão importante, que as crianças estão com curiosidade, com sede de conhecimento, e a ciência é fraquíssima, né? Sequer existe laboratórios de pesquisa, feira de ciências, isso quase não existe nas escolas públicas brasileiras, infelizmente. Então, eu acho que esse é um problema que a gente tem que enfrentar, de difícil solução no momento, mas a gente também não pode fechar os olhos para ele, tá? Então, enfim, eu passei várias questões que eu tive que passar rápido, mas para não atrasar mais, eu passo a palavra para o Manel e a gente faz o debate no final, tá? Obrigado de novo a Caso, Catarina e Companhia Limitada. Então, Manel. Obrigado, Cláudia. Você me deu a tarefa de falar em menos 4 minutos. Eu vou tentar correr bastante para conseguir falar em menos 4 minutos. Então, a partir de agora, eu estou tentando falar um pouquinho sobre, interpretando um pouco a questão vou começando a focar na pandemia. Então, interpretar um pouquinho a pandemia do ponto de vista de biologia, de vocês reverem as regras básicas de biologia celular. Então, a gente tem o conceito que é o dogma central da biologia, a ideia de que a informação é armazenada, a informação hereditária é armazenada na forma de uma molécula de DNA, que ela passa, né, ela é molde para a síntese de uma molécula de RNA, que, por sua vez, é molde para a síntese de uma molécula de proteína. Então, a gente tem aqui um esqueminha de uma célula, isso aqui seria a membrana da célula, a gente tem aqui dentro dessa célula eucariótica, depois pode entrar em detalhes disso, uma fita de DNA. Esse DNA, através de uma enzima, é transformado numa molécula de RNA. Essa molécula de RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma, e ela então, codifica uma molécula de proteína, e essa proteína se dobra de uma maneira particular, e essa maneira como essa proteína se dobrou é que permite a ela ter sua função estrutural, enzimática, dinâmica, contração, todas as propriedades estruturais e dinâmicas são feitas por proteínas. Então, o dogma é de que a proteína executa os papéis e o DNA que guarda a informação, e proteínas podem escolher que informação que vão pegar do DNA. Então, no caso do vírus, o que a gente tem esse aqui é um esqueminha do coronavírus. Existem vários tipos diferentes de vírus, aqui estão desenhados em escala. Então, esses vírus, quando se infectam uma célula, eles vão se ligar a um receptor na superfície dessa célula. Isso vai levar à introdução dentro dessa célula de um RNA. Esse RNA vai levar à tradução de uma proteína. Essa proteína, portanto, esse é um RNA viral, que vai produzir uma proteína viral. Essa proteína viral vai fazer uma cópia do RNA viral. Então, a gente vai ter agora várias cópias de RNA viral sendo feitas. Esse RNA viral depois vai levar à tradução de várias outras proteínas virais. Isso vai levar, então, ao empacotamento do vírus e à formação de novos vírus a partir dessa célula. Eu falo um pouquinho mais desse detalhe depois. A Catarina comentou comigo a história de mutações, então como é que aparecem novos tipos de vírus e por que as variantes do vírus, né? Então, esse slide, vocês vão lendo aí enquanto eu vou falando, esse slide está falando que, na verdade, essa questão da mutação é a propriedade mais fundamental da evolução e, portanto, da vida em geral. Então, o Lewis Thomas, nesse livro interessante dele, ele discute que se a gente fizesse um sistema de replicar o DNA que guarda informação, talvez a gente pensasse em fazer uma molécula perfeita, que toda vez que se replicar vai ser exatamente igual. Essa molécula seria muito interessante, mas não seria capaz de evoluir. Então, o fato de que ela sofre mutações é que permite a ela gerar diversidade, e o fato de ter diversidade é que permite a seleção escolher certos tipos. Então, a mutação é uma característica básica de qualquer ser vivo, e é isso que permite esse ser vivo se adaptar e responder ao ambiente e mudar o ambiente. Então, depois a gente pode explicar, eu vou passar bem rápido, que eu estou com pressa, mas a gente pode explicar que o sexo, na verdade, tem lados fisiológicos interessantes, mas o lado biológico disso é de aumentar a diversidade e de produzir, através de uma recombinação genética, mais formas a partir de uma combinação de dois organismos. E aí, para entender melhor o que é um gene, o que é uma proteína, existe essa relação de que aqui eu trouxe a sequência de nucleotídeos dessa proteína que está representada aqui,
E aqui a gente tem à esquerda a maneira dessa proteína se dobrar numa célula normal. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. E aqui a gente está vendo, então, as proteínas, a proteína dobrando da maneira normal, e aqui a gente está vendo essa proteína se dobrando da maneira errada. A diferença entre a forma esquerda e a direita, a forma da direita, é um nucleotídeo, uma mutação em uma molécula de DNA, uma das letrinhas do DNA, que fez com que a proteína se dobrasse de uma maneira completamente diferente e, portanto, vai ter uma função completamente diferente. Então, algumas mutações são ruins, outras são proveitosas e outras podem ser vantajosas em certas condições. Uma das coisas interessantes das mutações é que elas acontecem em sequência. Então, se a gente comparar uma sequência de um bicho, e a gente tiver dois vírus, peguei de duas pessoas, tirei o vírus de cada um, sequenciei, e eu comparei, um vírus é mais parecido com o outro do que um terceiro, eu posso dizer que esses dois mais parecidos divergiram há menos tempo. Eles vieram de um ancestral comum há menos tempo. Então, a gente pode fazer com isso uma árvore de diferenças que são, na verdade, árvores evolutivas. Então, esse artigo, por exemplo, está traçando a emergência do vírus da Covid, do SARS-CoV, na Europa e na América do Norte, dizendo quando que apareceu essa mutação, quando que ele chegou, em que momento que ele deve ter aparecido naquele continente, naquele país, e assim por diante. Hoje em dia, a gente não chama mais de variante brasileira ou variante da Índia, a Organização Mundial de Saúde pede que a gente chame de letras, e aí tem várias letras representando essas várias variantes virais. Para dar uma ideia de quanto se conhece, quanto que se cresceu no conhecimento do vírus, a gente tem aqui, então, cada letrinha dessas é uma variante, e aqui são as sequências que já foram depositadas de cada uma dessas variantes, e aqui a gente tem, então, o que está sendo codificado por cada uma dessas variantes. Então, cada letrinha dessas, NSP, tal, G, OVS, tal, cada letrinha é um gene, um pequeno pedaço de informação desse vírus. E aqui a gente tem, então, essas cadeias, esses genes daqui assim. E aqui dá para ver, eu peguei um desses genes, está mostrando aqui, esse é uma dessas proteínas, ou desses genes. Os genes codificam proteínas, então sempre uma proteína vem de um gene. Então, essa é a proteína resultante desse gene MSP2 de uma das variantes. Então, a gente já conhece a estrutura tridimensional de todas as proteínas, de todas as variantes, ou enfim, está se trabalhando para construir todas as proteínas, todos os modelos tridimensionais de todas as proteínas, de todas as variantes. O que é uma escala de conhecimento sensacional. Então, aqui só para mostrar um pouquinho mais de detalhe, depois, se vocês quiserem, a gente volta aqui. Essa é a estrutura do vírus, tem essa proteína spike, ele se funde com a membrana, libera esse RNA é traduzido numa proteína, essa proteína é uma replicase que leva à replicação desse genoma viral, várias cópias desse genoma viral, algumas das cópias produzem novas proteínas, tem que tirar vocês aqui do canto. Essas várias proteínas agora vão codificar esses RNAs vão codificar proteínas virais, isso aqui vai causar a liberação de um vírus. Ao contrário de outros vírus, ele não tem uma grande taxa de replicação dentro da célula, é claro que ele vai acabar matando essa célula, mas o maior problema que ele vai causar é a resposta inflamatória. Então, a gente tem esse esqueminha aqui de entrada do vírus, replicação e saída do vírus, e aí, depois dessa infecção, o organismo vai reagir usando células de defesa e secretando uma série de moléculas, citocinas, que vão tentar estimular o organismo a se defender desse vírus. Se esse processo de defesa funcionar, eles vão envolver anticorpos neutralizantes que vão se ligar no vírus e neutralizar o vírus, vai envolver outros anticorpos que vão apresentar células do sistema imune que vão combater o vírus, e outras células que vão combater as células que guardam o vírus. E com isso vão matar essas células antes que essas células possam formar novos vírus. Se o sistema imune não funcionar, a gente vai ter uma resposta inflamatória exagerada, isso vai causar um aumento, o tecido vai ficar mais sensível ainda, que vai produzir mais inflamação. Então, a gente pode ter um excesso de inflamação, é a tal tempestade de citocinas, e isso é um dos grandes problemas dessa doença. Bom, então era só dar uma rápida pincelada sobre como é que funciona o vírus e a gente pensar esse mecanismo básico dos vírus. E aí agora eu entro na vacina,
Não vou entrar em detalhes de como é que funciona a vacina, o histórico da vacina desde o Jenner, de 1779, ele publica esse artigo mostrando como é que ele vacinou para sarampo de vaca, né? Cowpox, e aqui esse gráfico está mostrando o número de casos de poliomielite por 100 mil pessoas. Em 1950, existia uma depois da vacina, principalmente depois da vacina oral, basicamente acabou isso. E todos sabem hoje em dia que várias doenças foram erradicadas, o sarampo existe em alguns tubos de ensaio e algumas doenças diminuíram completamente. E a gente pode pensar que, né, se olhar as curvas de contaminação com o SARS-CoV, com a COVID, a gente vê que a curva de diminuição de crescimento da COVID nos Estados Unidos tem a ver com a curva de vacinação, no Brasil também, a gente imagina que tem a ver com a curva de vacinação. Existem vários tipos de vacina, usando vários princípios, vacinas de DNA ou de RNA, onde elas vão produzir diretamente uma molécula que vai atacar o vírus, ou se pode usar o próprio vírus, seja atenuado, seja inativado, para produzir uma vacina, ou você pode usar proteínas virais, ou diretamente a proteína, ou um vetor viral que carrega essa proteína que vai codificar um outro vírus. Então, tem vários tipos de vacina, mas, na verdade, aquele gráfico só está dizendo os tipos de vacina, porque a gente tem, no dia em que eu fiz o slide, em 24 de julho, já tinha 18 vacinas sendo usadas no mundo, mas existem mais 223 em fase pré-clínica. Então, esse site daqui é um site mantido por cientistas que estão pesquisando com vacinas e tem literalmente mais de 200 de vacinas em desenvolvimento no mundo. E a ideia é de testar a eficiência de cada uma delas, certamente cada uma vai ser melhor do que a outra e vai estar evoluindo rapidamente essas várias vacinas. Ao mesmo tempo que as vacinas vão sendo cada vez melhores, existe um movimento anti-vacina muito forte desde muito tempo. Então, aqui é uma imagem de um artigo da Scientific American de 1879, falando que a editorial Scientific American dizendo, olha, é uma maluquice se fazer um movimento contra a vacina. Essa é um cartoon da época, do começo da vacinação, de 1790, por aí assim, que foi trazido por esse artigo daqui, falando dos antivacionistas, e ele termina de uma maneira muito forte, é um editorial dessa revista New England Journal of Medicine, uma revista importante de medicina. Ele termina dizendo que a sociedade tem que entender que a ciência não é uma democracia, não é uma questão de quem fala mais alto ou quem fala mais barulho. Existe um consenso científico de que a vacina resolve. Então, a antivacinação é uma atitude que não tem sentido no contexto de ciência. E aí tem muito estudo sobre a questão da rejeição à vacina. Esse estudo é um estudo interessante, se fala para não falar de rejeição, se fala em hesitação ao uso da vacina, e essa revista está falando, olha, a gente não pode ficar admitindo isso, a gente tem que fazer coisas e se engajar de uma maneira mais efetiva nisso. E aí ele faz uma coisa interessante, que ele lista quem é que está fazendo a campanha anti-vacinação. E aí ele bota o nome das pessoas, das personalidades, e o que cada uma dessas pessoas está lucrando com esse movimento anti-vacinação. Um exemplo desse tipo de pessoa é uma pessoa chamada Andrew Wakefield, que escreveu esse artigo, e se a gente for no site da The Lancet, que é um lugar onde esse artigo foi publicado, você vai pegar o artigo com estas letras garrafais escrito em vermelho. Esse artigo foi rejeitado, retratado. Esse artigo tem erros graves de metodologia e de fraude, literalmente de fraude. Então, ele não pode mais exercer a medicina, a licença dele foi cassada. Já se sabe hoje em dia que ele estava trabalhando sob encomenda de pais de crianças autistas que estavam querendo fazer processo contra as firmas de vacinação e queriam evidências de que a vacinação causava autismo, que é a relação que ele mostra que existe. E ele foi depois processado e etc. e tal. E ele continua nisso porque ele continua sendo financiado por outras pessoas para continuar nessa campanha das pessoas lucrando literalmente com esse tipo de problema. Mesmo assim, para ter uma ideia como a Cláudia chamou a atenção dos detalhes da produção científica, ele diz no artigo dele que a gente não provou uma associação entre sarampo, catapora e rubéola com a síndrome autista que ele estava descrevendo.
mesmo assim, mesmo com todos esses cuidados, isso foi o suficiente para causar uma onda de pessoas. Tem um escritor que eu vou mencionar depois que comenta que, para quem tem uma criança autista, os pais de uma criança autista podem achar que é uma solução mais fácil botar a culpa em alguém e botar a culpa na vacina, e talvez conviva melhor com essa dificuldade que é ter uma criança autista, se a gente conseguir botar a culpa em alguém. Da mesma maneira como existe essa questão dessa vacina com autismo, existe de hepatite B com esclerose múltipla, existe o caso de botar timerosol, que é a mertiolate, que antigamente se usava mertiolate, e se colocava timerosol em algumas vacinas e nunca se provou que isso tenha causado problema, mas o fato de que usa mercúrio, e mercúrio é perigoso, levou ao fato de que hoje em dia não tem mais vacina com timerosol, mas tem muita gente que tem medo de usar as vacinas por causa disso, e a gente pode falar mais sobre isso depois. No Brasil, teve um movimento que foi a revolta da vacina, em 1904, novembro de 1904, existia uma campanha de saneamento da cidade e de vacinação obrigatória, e as leis foram ficando cada vez mais fortes, até que se achou que realmente as pessoas iam forçar a vacinação, e aí houve uma revolta mais ou menos popular, mais ou menos organizada, existia um cunho político, etc. e tal, que no final das contas, para ir mais rápido, acabou com 945 pessoas presas, 30 pessoas mortas e 461 pessoas deportadas para o Acre, o que, enfim, talvez é uma pena difícil, mas outra consequência importante disso é que a vacinação deixou de ser obrigatória. A revolta da vacina encerrou, com todo esse saldo de pessoas presas, feridas, etc. e tal, e com a suspensão da obrigatoriedade da vacina. E até hoje em dia, a vacina é obrigatória em alguns casos para crianças no Brasil, mas cada país tem uma legislação diferente. Com tudo isso, a questão de hesitação em vacinação é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma das maiores ameaças à saúde global em 2019. Esse livro esse autor tem uma questão interessante que ele diz que a vacinação tem tudo para ser rejeitado, porque envolve você espetar uma criança, envolve um cuidado que não é pessoal, que é um cuidado comunitário, e oferece a possibilidade de você dizer que a culpa é de alguém para uma tragédia que aconteceu. Com tudo isso, a vacina está salvando a humanidade da Covid. Então, aqui tem um gráfico que está mostrando o aumento de número de vacinações no mundo. Aqui na esquerda, a gente tem o número de pessoas que já morreram de Covid, e à direita, o número de doses de vacina que já foram aplicadas. E se a gente tivesse continuado com a curva exponencial que estava há alguns meses atrás, já não tinha mais ninguém vivo na Terra a essa altura. Isso é bem evidente, eu trouxe esse gráfico daqui, porque está mostrando, nos Estados Unidos, existe uma rejeição à vacina muito grande. Então, do lado esquerdo tem o nível de vacinação de cada estado, e do lado direito o nível de mortes recentes por Covid. Então, é bastante óbvio que nesses estados aqui, onde mais se vacinou, são os estados onde menos está morrendo, e a gente pode ver detalhes do tipo, por estado, esse estado aqui vacinou menos, e aí vacinou mais e morreu menos gente, e é uma correlação bastante direta. Com todas essas evidências, ainda tem, nos Estados Unidos, da ordem de 29% das pessoas pretende não quer ser vacinado, acha que não deve ser vacinado e não quer ser vacinado. Então, eu coloquei aqui, listei aqui para a gente já, desculpa, estou estourando a hora, Catarina, estou acabando. Listei aqui alguns pontos para a gente discutir, problemas éticos na pesquisa. Eu não vou falar, a Cláudia já comentou que existe um perigo ético, eu preparei alguns slides, se vocês quiserem, depois eu trago isso, principalmente na questão da Big Pharma, das grandes companhias farmacêuticas que fazem lucram muito dinheiro, são as atividades econômicas mais fortes, e é claro que o lucro pode afetar um pouco o problema ético. Existe um problema de educação, das pessoas cada vez terem níveis de educação menores. Existe um problema, eu acho, de atitude da mídia, que é uma mídia sensacionalista e que prefere falar que o copo está meio vazio do que dizer que o copo está meio cheio. Existe um problema de rejeição religiosa, então, depois pode entrar nessa polêmica da ilusão de Deus, e de vários, aqui eu trouxe um site de design inteligente, e é interessante porque eles colocam nesse site, que é um site criacionista, em última análise, e nega a evidência da teoria da evolução, aí ele coloca cientistas falando sobre design inteligente. Na verdade, o que costuma acontecer é que é um químico que vai falar sobre biologia, ou um físico que vai falar sobre biologia, as pessoas às vezes até têm titulação, mas não aquela
a titulação para estudar aquilo. Existe um negacionismo, hoje em dia virou uma instituição governamental, como Trump e Bolsonaro, que agora o negacionismo deixou de ser uma atitude pessoal para ser uma política de governo e uma forma de governar. Como dizia aquele artigo lá, que a gente tem que assumir essa questão de combater a hesitação à vacina e o negacionismo, e um colega inglês relatou a ideia de que um parente dele pregava a abstinência da vacinação, a rejeição à vacinação, e morreu de Covid. E que ele acha que, em vez de a gente ficar falando de números, a gente tem que começar a falar as coisas como a gente sente. E, no caso, ele diz, essa pessoa morreu de ignorância, não morreu de uma outra... não morreu por falta de acesso a dinheiro, morreu simplesmente porque preferiu não tomar um remédio que poderia ter salvado ele. Então, eu vou passar sobre isso daqui de ética, e aí eu vou falar, já estou acabando aqui, falar que a gente precisa começar a tomar partido nessas questões. Eu trouxe aqui algumas questões que estão... que é muito estranho a gente conviver com esse negacionismo da ciência, com coisas do tipo terra plana. Eu outro dia estava assistindo os Jogos Olímpicos e era de noite lá, e aqui de manhã, e como é que, com a terra plana, como é que isso está acontecendo, né? Então, eu listei aqui um monte de coisas que são completamente menosprezadas no dia a dia, a gente se automedica, a gente não acredita que o aquecimento global vai acontecer, e enquanto acredita em besteiras como, e aí eu sei que eu estou fazendo uma provocação, se vocês quiserem a gente pode conversar mais, como terra plana, homeopatia, loteria, astrologia, acupuntura, e a gente pode discutir mais o que é besteira. Eu sei que tem algumas pessoas que nem todo mundo acha besteira. Por exemplo, o jornal Folha de São Paulo publica todo dia na frente dele um horóscopozinho dizendo você vai lá e tem aqui a tua previsão de horóscopo. E o horóscopo, eu não resisto a fazer essa citação do Sheldon Cooper, do personagem do The Big Bang Theory, que ele diz que se você acredita em horóscopo, você participa na ilusão cultural de massa de que a relação do Sol em relação às a constelações arbitrariamente definidas no momento que você nasceu, de alguma maneira define a sua personalidade, o seu futuro. E, no entanto, o jornal continua publicando astrologia todo dia na frente dele. Então, só para encerrar, isso é a mesma atitude sobre aquecimento global. Isso aqui é um filminho de como é que a Terra está esquentando. Não tem mais ninguém que pode ter dúvida de que a concentração de CO2 aumentou. Aqui tem níveis de concentração no gelo da Antártica, etc. e tal, aqui à direita. Não tem mais dúvida de que a temperatura na Terra está aumentando muito, e não tem mais dúvida de que os dois dados estão relacionados. E aí o problema é que agora não há mais ciência que salve a gente disso. Então, se não houver uma mudança de atitude em relação à política, em relação ao aquecimento global, vocês veem que a gente vai ficar nessa terra vermelha daqui. E eu vou parar por aqui, que eu já estourei mais tempo mais do que eu podia, tá bom? Então, agradeço a todo mundo, obrigado. Eu já vi que tem uma pergunta aqui no chat, aqui no história. Ok. Obrigado, professor Manuel, professora Cláudia, pela essa ótima palestra. A gente vai abrir agora o espaço. Obviamente, a gente vai passar um pouquinho do tempo que a gente tinha planejado para o término do evento, mas eu acho que é por um bom motivo, por uma boa razão, né? Acho que temos muito ainda para conversar. Pode ficar aqui mais uma meia horinha, mais ou menos. Se quiserem já começar pela pergunta que está aqui no chat, posso ler para todo mundo ficar ciente. Claríssima explicação do professor Manuel sobre o vírus. Ficou uma dúvida. Algumas pessoas não mostram anticorpos do teste IgG e supostamente isso acontece porque houve uma resposta celular. Qual a diferença entre as duas respostas? Posso complementar? Porque a pergunta da Maria Tornaghi, acho que ela vai me autorizar. Eu queria perguntar um pouco isso, o que gera disso tudo que a gente tem visto nas diferentes técnicas, nas diferentes metodologias, diferentes técnicas de produção de vacina, algumas muito novas, algumas bastante antigas, muito conhecidas. Ao mesmo tempo, a gente está sendo apresentada para todo esse conhecimento e também as respostas que as vacinas produzem no nosso organismo. A gente antigamente não dava a menor bola, todo mundo tomava vacina porque era a vacina que se tomava, né? Agora a gente tem essa série de informações aí, desde a ponta de como se produz até o que isso faz no corpo e se
entra aí a coisa do movimento anti-vacina, ou de ser famoso sommelier de vacina questionar a vacina, se eu devo tomar essa ou eu devo tomar aquela, porque qual é o resultado que eu espero e como é que eu posso saber, por esses testes, como a Maria citou, qual é a melhor vacina a se tomar se um teste mostra o IgG, mas não mostra não sei o que da célula T. É tanta informação que a gente tem junta que acho que acaba sendo uma das fontes de questionamento e de crítica, né, à ciência, mas queria botar junto aí, que acho que a minha pergunta cola um pouco na da Maria. Vamos lá. Então, primeiro, o que é o IgG e resposta celular? Então, tem dois tipos de resposta imune, uma resposta imune humoral e resposta imune celular. A resposta imune humoral depois eu posso botar maneira de falo com a Catarina uma maneira de disponibilizar as imagens. Então, existe uma resposta imune humoral e uma resposta imune celular. Então, a resposta imune é mediada pelos anticorpos que estão em circulação no sangue, ou esses anticorpos podem apresentar essa molécula para células que vão fagocitar esse material e que vão reagir com a resposta celular. Então, a gente pode ter, são dois níveis de resposta e dois tipos de resposta. As vacinas, em princípio, estão estimulando as duas respostas, tanto a produção de anticorpos neutralizantes quanto a apresentação através desses anticorpos a células que vão fazer a fagocitose. Eu não entendo de detalhe de fabricação da vacina, e mesmo que tivesse, eu não diria que uma vacina é melhor do que a outra, porque eu não acho que é o caso de achar que uma vacina é melhor do que a outra. Certamente as vacinas que foram feitas agora vão ser menos boas do que as vacinas que daqui a 2 anos ou 3 anos vão estar sendo desenvolvidas, por isso que continua a corrida por vacina. Sempre vai ter uma vacina melhor, uma vacina que vai ou funcionar melhor para uma variante, ou que vai ser mais adaptável ao tipo de variante, porque é maior. É o caso da vacina de RNA, que assim como o vírus é só RNA, a ideia é de que você pode usar o RNA, e aí o RNA pode ser encapsulado dentro de uma cápsula lipídica, e esse RNA é usado para você fazer diretamente aquela proteína. Então, em vez de você fazer uma proteína que vai combater, você já faz um estoque, você induz a célula a fazer essa proteína. Essa vacina de RNA não tinha sido testada. Então, ela foi desenvolvida, testada e está funcionando de maneira muito eficiente. Então, o desenvolvimento disso foi muito rápido. Agora, eu não sei dizer o tipo de vacina de RNA favorece uma resposta imune celular ou uma resposta de curto prazo, e aí existem 1000 maneiras diferentes de testar a eficiência, eficácia é diferente de eficiência e assim por diante, eu não sei dizer. Uma questão é que, por isso que eu estava, por exemplo, trazendo aquele slide de quantas formas que a gente tem de moléculas e estudar a estrutura tridimensional dessas moléculas, é que cada uma dessas coisas envolve uma quantidade de conhecimento muito grande, e envolve muito trabalho para desenvolver cada uma dessas coisas. Então, simplificar isso, dizendo, não, essa vacina vai ser melhor do que a outra, e a gente puder tomar essa ou outra, eu acho que a questão o mais importante é todo mundo se vacinar o mais rápido possível, e o maior número de pessoas o mais rápido possível. Isso é muito mais importante do que ter um tipo ou outro. Inclusive porque os testes, né, o acompanhamento de nível de anticorpos e nível de resposta celular também é muito variável. Então, tanto o PCR quanto os testes de hemoglobina podem dar respostas, Cláudia não falou de controles, mas pode ter falso positivo e falso negativo. Então, ele pode tentar amplificar sinais que não existem ou não detectar sinais que existem de verdade. Então, eu enrolei um pouquinho, mas o fato eu não sei clinicamente qual é a diferença de eficiência de cada uma das vacinas. Cláudia, não sei se você... Não, isso eu também não saberia dizer com segurança, não. O que eu ia falar é outra coisa, mas que não tem muito a ver com as perguntas, mas me lembrou de uma coisa. O fato da gente ter essas diferentes vacinas hoje em dia disponíveis em tão pouco tempo não é uma surpresa, porque a gente tem que valorizar a pesquisa básica. Então, a ideia de que tem grupos no mundo todo trabalhando com vacinas de RNA há muito tempo,
né? Não é uma coisa que surgiu por causa da Covid. Então, uma pesquisa que já cresceu muito, mas não voltada para esse vírus. Pesquisadores que trabalham em tudo, no mundo inteiro, em qualquer área, né? Então, tem vários grupos que já tinham conhecimento de vacina de RNA e outras vacinas. Então, graças a esse conhecimento que já se tinha acumulado da pesquisa básica e de técnicas diferentes, é que eu acho que também possibilitou essa resposta do mundo científico para as vacinas, né? Mas, enfim, detalhes assim de cada vacina eu também não saberia dizer. Tem algum comentário também? Isso é a questão da imunidade coletiva, de forma importante agora é o que todo mundo fala, maior número de pessoas possível estar imunizada para que o vírus não fique circulando. Quanto mais tempo o vírus ficar circulando no maior número de pessoas, maior a chance de aparecerem mutações novas, né? Em qualquer lugar do mundo que tenha pouca vacinação e pouco cuidado, o vírus vai se transmitindo. E aí é o que o Manel falou no início, a teoria de Darwin de evolução, junto com a hipótese da rainha vermelha, o vírus tentando entrar nas nossas células e a gente, né, com algumas defesas, se você libera para que a seleção natural aconteça sozinha, muita gente morre no caminho, né? Então, o objetivo é impedir que esse vírus se espalhe e novas mutações apareçam. Algumas são até aparentemente menos agressivas do que outras, mas a gente sabe que pode aparecer uma ainda pior. Então, infelizmente, vários países como o Brasil estão muito atrasados, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, Manel, ainda dessa... Não, só você falou na questão de rainha vermelha, eu comentei a história de antibiótico, né, do uso de antibiótico. Também. Então, quando a gente está usando antibiótico, a gente sabe que vai se desenvolver uma resistência a antibiótico. É uma predição darwiniana infalível. A gente fazia um experimento na faculdade que era botar um monte de bactérias numa placa e jogar antibiótico. E 2 dias depois você pegava clones resistentes. Então, se sabe que, dada a quantidade de bactérias que a gente inoculava e a proporção de mutações espontâneas para resistência àquele tipo de antibiótico, a gente tinha certeza de que o experimento ia dar certo. 2 dias depois ia ter meia dúzia de bactérias resistentes. Então, a corrida com o antibiótico é a mesma corrida com o vírus. Se a gente deixar o vírus ficar crescendo, ele vai ficar tentando mais variações. Quanto mais vírus tiver, mais pessoas, mais tempo passar, mais variantes vão aparecer. E aí a gente está perdendo a corrida. Ele vai mudar mais rápido do que a gente tem tempo de fazer uma vacina. Se a gente conseguir manter, não vai erradicar o vírus, de novo, é imperativo biológico. A gente não vai conseguir erradicar, mas se a gente conseguir baixar muito, a gente consegue fazer vacina mais rápido do que outros, na mesma velocidade dele. E aí a gente entra numa competição que dá para disputar, mas não com esses números, com essa velocidade que a gente tem. Perguntas? Se vocês quiserem fazer tanto pelo chat ou se quiserem abrir o microfone para falar. Caso alguém já esteja fazendo pergunta também, podem levantar a mão, que a gente já coloca para o próximo da lista. Márcia tem uma pergunta. Manel, há pouco tempo atrás, tem uns 10 minutos, eu estou há 10 minutos digerindo essa informação. Você disse que em não sei quanto tempo, se não tivesse havido um freio, não haveria mais ninguém vivo na Terra. É isso? O Dawkins, que fala lá do God Delusion, ele gosta de fazer essas brincadeiras matemáticas. E aí ele faz uma brincadeira de, sei lá, em 20 anos, com as taxas de crescimento, as pessoas estariam a 1 metro uma da outra. E se passar mais 10 anos, teria camadas e camadas de pessoas, uma em cima da outra. Então, é a história que a gente viu da fase exponencial, né? E a exponencial, quando começou a fase exponencial, a gente viu um monte de memes falando sobre o que é a fase exponencial. Então, tudo bem, existe imunidade natural, existe outras coisas, talvez, né, talvez a humanidade se
conseguisse, né, por imperativos biológicos, aí, já que somos 8 bilhões, pode ser que a gente tenha alguém que consiga desenvolver uma forma super resistente ao vírus, etc. E tal. Mas se a humanidade pode ser que não tivesse acabado, mas eu tenho certeza de que o impacto fora as vacinas seria devastador. É o que a gente está vendo no Brasil. O Brasil não conseguia baixar a curva de jeito nenhum, e a gente acredita que baixou no momento que as vacinas começaram. Mesmo uma proporção pequena de vacinas começou a fazer um efeito muito grande. O problema, eu não sou médico para avaliar isso, mas estou falando só no sentido da intuição biológica. O problema é a questão da velocidade de propagação do vírus. Então, isso vai ser tão rápido que, se não parar, isso vai afetar muita gente. Então, as pessoas isolaram umas das outras e etc. E tal. Tudo bem, você pode ficar isolado, mas a gente não pode viver o tempo todo mundo isolado. Tem que desenvolver. As aulas a gente conseguiu alternativas viáveis, mas o mundo não pode ficar parado o tempo todo. Então, eu acho que é um chute, mas eu acho que o nosso presidente antigamente dizia: eu não vou chutar nesse assunto. Nesse assunto eu vou chutar. O meu chute é: se não tivesse sido o desenvolvimento em um tempo absurdamente recorde de vacinas, a metade da humanidade teria morto. Números seriam astronômicos de mortes, acho que seriam astronômicos. Quer dizer, a gente dependeu inteiramente da capacidade das pessoas de fazerem ciência num tempo muito rápido, proporcionado certamente pelo desenvolvimento muito rápido de tecnologia, para não acabar, né? E agora a gente precisa que as pessoas acreditem nisso, porque a vacina já existe, a tecnologia e as pessoas já conseguiram desenvolver a vacina, precisa que as pessoas tomem, né? Aliás, tomarei minha segunda dose amanhã. Essas pessoas que não tomam a vacina, eles estão fazendo mal a si e a todo mundo, porque eles estão permitindo que o vírus se alastre e vão acabar matando, né, quem tomou vacina. Então, não essa que é a discussão da obrigatoriedade da vacina. A questão de vacinar não é só uma atitude individual, é uma atitude coletiva. Então, se a gente não atingir... Tem um exemplo que eu passei rápido aqui, da variação contra, eu acho que foi sarampo, que era feita a vacinação na África, na Nigéria, um líder religioso reclamou da vacinação e aquele grupo não se vacinou. Depois apareceu um surto em outro lugar e os surtos foram aparecendo em vários lugares, e apareceu um surto na Indonésia e muita gente morreu depois na Indonésia. E aí eles sequenciaram o vírus da Indonésia e viram que a sequência da Indonésia, essa cepa da Indonésia, veio daquela cepa da Nigéria. Então, eles não só a ciência consegue, né, dizer, olha, vai dar problema, como ele consegue dizer, o problema veio daqui, e consegue ligar. Essa que é uma dimensão terrível disso. A gente sabe o nome das pessoas que estão fazendo campanha anti-vacinação. A gente sabe o nome da pessoa que acabou causando, pessoa na Nigéria, que acabou causando dezenas de mortes na Indonésia. Então, é uma escala de fenômeno muito impressionante, né? Chegaram algumas perguntas para a gente no chat. Não, o caso da obrigatoriedade digamos, a Europa tem tendência maior à obrigatoriedade? Como é que é isso? Pedro, eu não sei. Eu vi que alguns lugares são obrigatórios. Eu vi que no Brasil tem o Estatuto da Criança, diz que a criança tem que ser protegida, tem que ser garantida a saúde. Daí se interpreta que a Constituição garantindo a saúde da criança implica em que a criança tem que ser obrigatoriamente vacinada. Mas isso já é uma interpretação, porque não está dizendo lá, né? Todas as crianças têm que ser vacinadas, diz que as crianças têm direito à saúde. Então, cada país interpreta isso de uma maneira diferente. E essas coisas são muito ligadas a episódios, né? A França parece que tem uma questão muito grande com a esclerose múltipla. E aí parece que houve uma coincidência de um aumento de surto de esclerose múltipla quando teve uma campanha de vacinação, não me lembro contra um certo vírus lá. E a gente sabe hoje em dia que não existe existe uma relação estatística boa, né? As duas aconteceram no mesmo momento, mas não existe nenhuma relação de casualidade. Por isso a rejeição para este tipo de vacina é muito forte neste tipo de país. Então, esse escritor que tem esse site muito interessante, Bad Science,
Ele comenta isso. O problema anti-vacina é muito cultural e é muito ligado a episódios em cada país que acontecem isso. E aí eu imagino que a legislação de cada país vai refletir essa experiência cultural. Olha, eles tiveram a experiência de que tem que fazer assim, tem que fazer assado, e liberdades individuais, respeito a liberdades individuais. A campanha no Brasil, que vacinação é obrigatória, que teve a revolta da vacina, é engraçado porque a vacinação não era obrigatória. A pessoa podia não tomar a vacina. E aí teria que ficar trancada num prédio durante 12 dias até mostrar que não desenvolveu a doença. Então, é uma coisa do limite da sociedade dizer, você pode não tomar, mas se você não tomar, você vai ter que ser isolado do contato social e do convívio social e vai ter tais e tais e tais penalidades. Então, em geral, a legislação não obriga pura e simplesmente a tomar a vacina. O que as diferentes legislações fazem é quais as consequências sociais que vai ter quem não tomar a vacina. Eu acho que tem uma pergunta aqui, que é da Tatiane, né, que eu posso tentar responder, sobre a questão dos pré-prints, que nesse cenário pandêmico a gente tem necessidade de liberar os resultados, facilita muito a divulgação de dados da Covid. Imediatamente o pesquisador já montou o artigo, já coloca ali. Por outro lado, você está comentando que isso compromete a qualidade. Com certeza. Então, esses pré-prints estão sendo muito... estão gerando uma polêmica grande, né? Como eu falei. Então, eles têm uma vantagem grande que libera o resultado imediatamente, é automático. Mas eles têm um lado que tem uma conversa com a comunidade. Então, para a pessoa leiga entender um artigo científico já é difícil até para a gente, às vezes, né? Imagina um leigo, às vezes entender o artigo complicadíssimo é mais difícil ainda. Mas o que tem de interessante é que no pré-print você tem liberado toda a discussão entre pesquisadores do mundo todo que trabalham naquela área. Então, se tiver alguma coisa ali questionável, aparece na parte de diálogo que estão questionando o artigo. Então, eu já vi casos de resultados estranhos, que foram muito criticados, e está ali, online. Se você olhar tudo, você começa a desconfiar daquele artigo e acaba sendo, sei lá, menos respeitado do que outros. E você acompanha se o artigo vai, de fato, ser publicado ou não, que aquilo é um pré-print. Todo pesquisador quer publicar em algum momento. Se o artigo ficar ali como pré-print por 1 ano e tal, é que o autor tentou publicar muito e não conseguiu, né? E outra coisa que eu vi é que o pré-print também não é liberado inteiramente. Por incrível que pareça, está lá, não, é de graça e todo mundo pode botar aqui. Aí tem um quadrinho embaixo que diz, não é exatamente todos os artigos. Há uma comissão que o pré-print da bioRxiv é organizado pelo Cold Spring Harbor, os laboratórios muito tradicionais que organizaram essa iniciativa. E ali está escrito, nós fazemos uma pré-análise, determinados conteúdos, ou se sentirem que o artigo tem falhas graves, eles não aceitam. Então, já tem um crivo de cientista que não deixa qualquer coisa ser colocada ali. Tá? E deve-se acompanhar os comentários que estão ali a seguir. Tá? Com tudo isso, ainda é complicado, é a minha opinião. Muitas vezes, né, tem coisas que estão ali e que não vai ser conseguida, não vão conseguir publicar. Né? A gente tem que acompanhar. Vou fazer um comentário sobre isso, nesse comentário da Tatiana, é interessante. Primeiro que existe uma pressa de resultados, e pressa inimiga da perfeição, às vezes acaba colocando coisa mal feita e tal, por causa da pressa. Segundo que essa questão da comunicação da ciência também é muito complicada. Então, a Cláudia falou de precisão estatística, P menor do que 0,05, ou seja, a probabilidade de aquilo acontecer por uma outra forma é tanto, etc. E tal. E tem uma história de um advogado que estava falando num crime de um julgamento de paternidade, e aí se perguntou para o cientista, o que deu o resultado? Não, o teste deu que fulano é, sei lá, pai ou não é pai, não sei, de Beltrano. Aí o advogado perguntou, mas você tem certeza? Tenho 99,99% de certeza. Mas você tem certeza absoluta? Não, eu tenho 99,999% de certeza. Ah, mas então existe uma chance disso não ser assim. Existe.
Então, às vezes, a interpretação de um dado científico é diferente de você apropriar para a comunidade geral. Então, essa interpretação, às vezes, tem que ser feita com muito cuidado. E vocês vejam que eu li artigos para fazer essa apresentação. Alguns eu entendi, outros eu não acompanho os detalhes, e eu estou numa área muito afim. Então, tem uma vez a gente estava no barco, até vou citar de novo essa história, a gente estava no barco e o barco estava balançando muito, e a Cláudia perguntou para a moça do barco se esse barco ia virar ou não vai afundar, e aí ela falou, não, a gente confia no comandante, ele está lá e ele sabe o que faz, e vamos deixar que ele está lá e vamos acreditar nele. Então, eu acho que tem um pouco essa coisa de confiar nas pessoas que estão fazendo, e esse processo, por mais falha que tem, esse processo que nem a história da democracia, infelizmente, tem muitos problemas, ainda é a melhor solução. A análise pelos pares, que tem 1000 problemas e tem o segundo revisor, que é um problema terrível, mas ela continua sendo uma maneira de que a comunidade está avaliando, os colegas estão avaliando o que você fez. Então, a transparência vai ajudar a gente na qualidade disso aí. Mas, às vezes, é difícil de fazer essa interpretação do que está sendo, o que quer dizer o resultado. Se tiver 50%, amanhã tem 50% de previsão de chuva, quer dizer que você não tem a menor ideia de se vai chover ou não? Então, a estatística, às vezes, é surpreendente. E a estatística é muito valorizada na pesquisa, mas tão valorizada que quando você analisa o artigo de um outro pesquisador, a gente tem que marcar uns quadradinhos de a estatística do trabalho foi bem feita, foi precisa, isso não existia antigamente, hoje em dia existe. Se não for, já é um motivo para recusar o artigo. Estatística está sendo super valorizada. E tem pesquisadores escrevendo artigos dizendo que a estatística está sendo super valorizada, acima do dado científico, do dado que está ali, não é para olhar só para números, é para olhar para o que está acontecendo. Então, também tem uma briga de estatísticos versus contra-estatística atualmente. Então, é bem complicado. Nós trabalhamos num laboratório nos Estados Unidos, que eu mostrei a foto do Howard, e ele era inteiramente contra a estatística. Não tinha estatística nas coisas dele. Ele dizia, o importante é olhar no microscópio, ver como é que a célula está funcionando, é conhecer a célula. Esquece número, média e tal, porque às vezes a variação, na variação o fenômeno interessante. Então, a gente ficar interessado na média vai perder alguma informação, né? E, realmente, no caso de vacina, de Covid, de tudo isso, muita coisa que está aí é aquela história da ciência do dia e ciência da noite. Tem a ciência da noite, que é a ciência onde você arrisca mais. Você vai em áreas que não são tão garantidas. E é nessa ciência da noite que eu acho que muita coisa nova é descoberta, né? E muita coisa de vacina pode ter sido descoberta em experimentos mais arriscados, né? Muita gente fala que ganha dinheiro para um projeto e, às vezes, projetos que são arriscados são recusados pelas agências de financiamento. Aí, o que o pesquisador faz? Ele usa o dinheiro do projeto seguro, uma parte ele usa para o arriscado. Todo mundo faz isso. Todos nós aqui, e aí arrisca não de noite, de dia mesmo. E aí acha, às vezes, uma coisa interessantíssima, e aí publica, mas sobre aquele chapéu do seguro, né? E, então, eu imagino que muita coisa de vacina, de vírus, antes foi recusada, impedido de financiamento, você pode apostar, né? Vacina de RNA, outras coisas devem ter sido recusadas no período pré-Covid. Aí agora viraram o HIT e o mais importante, né? E aí a gente tem que dar graças a Deus que eles fazem essa pesquisa, continuaram fazendo a pesquisa de risco à noite, para a gente ter resultados que tem hoje em dia, né? Só comentar que não é de caridade, né? Então, o dinheiro que está se investindo nisso são fortunas, a ponto de desvios de dinheiro. Se existe o desvio, é porque tem muito dinheiro na história. Com certeza. Então, é o exemplo interessante, o exemplo da China, que é uma política de Estado de investir maciçamente em ciência, em formação de pessoas, e com isso vai
vai tendo resultado. Primeiro cresce numericamente, depois espera-se que cresça em qualidade. Mas que o resultado do investimento está na cara, botou muito dinheiro, vão fazer, inclusive, muito dinheiro, porque a pesquisa tem um retorno econômico também. Então, vai devolver muito dinheiro. A gente, nessas coisas, conversas lá voltadas à vacina, está se falando muito nessa ideia de capital de economia da saúde, né? Então a gente está crescendo muito a economia da saúde agora com vacinas e remédios, etc. E tal. Nesse livro que eu estava comentando do Ben Acre, ele fala na época já era o terceiro setor da economia, era o setor de saúde na Inglaterra. Então a gente tem, no Brasil, tem um espaço enorme para crescer nesse setor econômico de ganhar muito dinheiro com isso. Tem que ser investido dinheiro para poder gerar dinheiro também. Uhum. A gente tem aqui um comentário do Pedro Ferreira de Lima, que ele fala que achou muito interessante o apontamento que foi feito em relação à disseminação desse pensamento anticientificista no Brasil. É nítida a falta de conhecimento de boa parte da população, o pouco investimento que há na educação abre espaço para a perpetuação de pseudociências que se espalham muito facilmente através das redes sociais. Sim, aí a gente não podia concordar mais, Pedro Ferreira. Se não tem investimento em educação, não é nem só em ciência nas escolas, como eu falei, não forma indivíduos críticos, inteligentes, no sentido de poder analisar os problemas que estão na frente dele. E aí a pseudociência e as outras forças aparecem nos vácuos que ficam onde não há educação. Então, tem que ter o investimento em educação básica, fundamental, fortíssimo, que o Brasil já estava mal e agora, então, com a pandemia, afundou inteiramente, né, nos índices todos. Então, é uma desgraça. Talvez a pior desgraça depois da Covid é o impacto na educação, que já era fraca e agora está inteiramente arrasada. Então, a gente tem um período negro aí pela frente de recuperação ruim que a gente estava antes, em matemática, né, ciências. Imagina subir nos níveis do PISA e tudo, é impensável. Então, é triste. Está vindo, né? Aí uma reforma do ensino médio também que vai tornar algumas matérias do campo das ciências não obrigatória, né? Isso Exatamente. Exatamente. Quando eu acho que tem que reforçar, melhorar, ainda vai se tornar não obrigatória. Muitas crianças, imagino, que vão achando que é chato, sei lá, né? Então, é um desafio mesmo. Isso provavelmente vai impactar mais ainda aquele número que vocês trouxeram, da quantidade muito pequena de alunos de graduação das ciências. Né? Já é baixo. Exatamente. E é um dado, é muito impressionante o resultado, porque é comparativo em outro lugar do mundo. Você pode falar que o setor de prestação de serviços está crescendo muito, etc. E tal, e que uma área tem menos gente formada do que outra área. Isso eu entendo. Mas ele ter numa área o mesmo número, a mesma média do resto do mundo, mas na área de ciência básica, coisas que podem levar a ciência básica tem um quarto do resto do mundo, não vai ter gente para tocar isso daqui adiante. Isso vai ser um problema muito grande. Tem uma tirinha do Gilbert, que é engraçado, que diz que a gente vai ser, do jeito que está indo a educação, a gente vai ser uma nação de limpadores de banheiro. E ele disse, mas imagina como os banheiros vão ficar limpos. Tem o lado bom, né? Sempre tem que ser otimista. E olha que isso é o Gilbert. Quer dizer, não é nem aqui. Né? Sim. Pedro, você coloca para a gente, por favor, o link para quem quiser. Sim. Será? Boa pergunta, Luiz Carlos. Talvez nem isso, né? Nem banheiros muito limpos. A gente vai ter. Pois é, porque é o Gilbert, não é aqui. Terrível mesmo. Link para requisição. Já coloquei aqui no chat já. Os links para a requisição de certificados, de participação, quem quiser. Temos mais alguma pergunta? Tem
falando da história dos 3 tipos de mentira e a estatística como sendo a maior das mentiras, que é uma frase ótima dele também, né? É muito bom. E existe isso é uma questão conceitual interessante, que é essa história do que é a média, né? Discussão, não sei se o Márcio está aí ainda, mas tem toda uma coisa de essência, e se existe a essência, né? E se os genes programam a gente para uma essência, se o gene programa a gente para ser de um certo tipo. E tem muita coisa que a gente pode fazer em biologia que é uma análise individual. Então, eu fico pedindo para os meus alunos lá, a gente tem a possibilidade de fazer, por exemplo, um filme de como é que estão as células, e como é que as células se comportam durante um tempo. E aí eles preferem, em vez de fazer o filme, fazer uma foto antes, uma foto muito depois, ele não sabe mais o que aconteceu no meio do caminho. Aí vem a resposta no revisor, mas como é que foi assim assado? Aí eu falo, faz o vídeo. Aí não faz o vídeo. Então, a gente está numa possibilidade hoje em dia já de começar a fazer análises de indivíduos, e muita coisa você pode fazer indivíduo. Então, muitas coisas, por exemplo, dá para você fazer, em vez de você fazer um grupo tratado e um grupo controle, você fazer a análise do bicho antes de tratar e depois de tratar. Então, você está está acompanhando o mesmo bicho. Então, isso vai reduzir a tua variabilidade enormemente, porque você vai seguir aquele mesmo indivíduo antes e depois, e não simplesmente 1 ou 2 médias diferentes. Mas é uma mudança de maneira de pensar. As pessoas preferem fazer aquela conta daquele jeito do que pensar uma forma mais inteligente de fazer o experimento. Ok. Então, mais uma vez agradecemos muitíssimo, Manel. Agradeço demais tudo que você leu, a mais, todas as imagens que você trabalhou para os slides da Cláudia, inclusive as que não funcionaram. Mas queria agradecer muitíssimo vocês mesmo. Acho que quando a gente começou a conversar sobre fazer esse encontro aqui, era uma curiosidade nossa, da acaso, né? Minha, do Pedro, da Marcela, do Alexandre, mas porque é uma vontade de saber muito grande que a gente tem, inclusive por causa desse momento de muita crítica à ciência e que a gente precisa defender demais a ciência, né? Então a gente achou que era importante vocês, cientistas, super cientistas, estarem aqui para conversar com a gente. Então, agradeço muitíssimo vocês terem vindo. E Valeu, a gente. todos e a todas e todas que vieram assistir também. Espero que em breve a gente possa repetir ao vivo e em cores, mais presencialmente. Com certeza. Obrigado novamente, professor Manuel, professora Cláudia, todos os participantes. Reforço que quem quiser depois ver o vídeo disponibilizado, a gente vai colocar os links nas redes da Caso. Vamos colocar tanto o link do vídeo como, se possível, o PowerPoint, que foi utilizado para fazer parte da fala. E quem quiser o certificado pode pedir pelo formulário que a gente colocou ali no chat. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa vacina para mim amanhã. Com certeza.